A paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso Papo de Homem aqui, falando sobre o tema Ser um Verdadeiro Homem de Deus. Eu convido você a vir comigo nesse primeiro de 5 tópicos que nós vamos abordar esse tema tão importante, tão necessário nos dias de hoje. Vem comigo, um grande abraço. Então, dando início aí a esse nosso bate-papo aí acerca sobre ser um verdadeiro homem de Deus, eu vou abordar o primeiro tópico, que seria Cristo. Sim, Cristo eu acho que seria o primeiro tópico, um tópico bem bacana para a gente começarmos a conversar sobre esse assunto. Nós ouvimos muito se falar acerca de homem de Deus. Os homens da igreja às vezes até se cumprimentam dessa forma. O homem de Deus, muitas pessoas às vezes até falam dessa forma como brincadeira ou porque realmente querem passar a imagem para outra pessoa que ela é uma pessoa de valor, né? Mas eu acho que a pessoa, para ser considerada, para ter esse título de homem de Deus, ela deveria ter alguns adjetivos, né? Um adjetivo muito importante, né? Ser considerado verdadeiro homem de Deus. E o que um homem ele precisa, né, nesse primeiro bate-papo nosso aí, para ser considerado verdadeiramente um homem de Deus? O que eu preciso para ser considerado um homem de Deus? O que você, meu irmão, precisa para ser considerado um homem de Deus? Primeiramente, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Ter humildade e nos arrepender. O verdadeiro homem de Deus é aquele homem que se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, né? Na sociedade que nós vivemos hoje, nós vemos uma série de homens que se vangloriam pelos erros, pelos pecados, pelas falhas e até mesmo por algumas fraquezas, né? Homens que se sentem orgulhosos por traírem suas esposas, homens que se sentem orgulhosos por mentirem, homens que sentem orgulho por erros que cometeram na vida, talvez na juventude, talvez na adolescência. E para que nós possamos ser verdadeiramente homens de Deus, o primeiro ponto, o primeiro tópico é Cristo. E para você realmente dizer que é um homem que tem Cristo na sua vida, você tem que ser um homem que realmente se arrependeu dos seus erros. Você tem que ser uma pessoa que realmente entregou a sua vida para Cristo. E entregar a vida para Cristo significa abrir mão de si próprio, né? Para que um homem venha ter esse adjetivo de ser chamado homem de Deus, ele precisa ser uma pessoa que nasceu de novo novamente, né? Nós vemos em Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que para ele o viver era Cristo, né? E o morrer seria até mesmo lucro. E nós, como homens, pais de famílias, sacerdotes do nosso lar, nós temos que entender que o principal ponto para que nós possamos nos basear para sermos servos de Deus é verdadeiramente dizer como Paulo: para mim, o viver é Cristo. Quando nós entendemos que ser cristão é viver aquilo que Cristo viveria. Quando nós entendemos que ser cristão ou ser um homem de Deus é viver aquilo que Cristo viveria, fazer aquilo que Cristo faria, né? Nós sabemos que na sociedade hoje em dia, os homens eles tendem a fazer coisas totalmente fora da vontade do Senhor e se orgulhar disso. Mas um homem de Deus, um verdadeiro sacerdote do lar, um homem que realmente ama a Deus sobre todas as coisas, ele se arrepende dos seus pecados. Ele não só confessa os seus pecados para o Senhor, mas ele também confessa perante a sociedade, perante os seus amigos, que realmente ele se arrependeu. Ele demonstra com clareza que ele não tem orgulho das coisas que o mundo tem orgulho, né? E às vezes nós, como servos do Senhor, que até somos denominados como homens de Deus, nos escondemos atrás de erros, nos escondemos atrás de brincadeiras, nos escondemos atrás de coisas que simplesmente demonstram para o mundo que nós não somos cristãos. Mas, querido, eu quero deixar para você hoje essa devocional não como uma exortação negativa, mas como uma exortação positiva.
Essa palavra é para que você se posicione, para que você possa dizer que o viver para você é Cristo e verdadeiramente o viver para você venha a ser Cristo. Não é fácil, talvez a sua maneira de viver até esse momento, mesmo sendo cristão, mesmo sendo cumprimentado como ou homem de Deus, ou varão de Deus, ou vaso, ou abençoado, mesmo assim você tem sido ao contrário disso, vivido coisas totalmente separadas da vontade de Deus. Eu quero te dizer, meu querido, que é possível sim você ter uma vida transformada pelo Espírito Santo, mas o primeiro ponto é você reconhecer que você precisa colocar Cristo em primeiro lugar. Você reconhecer que Cristo tem que ser o foco da sua vida, o ponto principal. Ser um homem de Deus é ser a imagem e semelhança de Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E se você quiser que as pessoas realmente te vejam como homem de Deus, você tem que ser imitador de Cristo. Eu deixo um grande abraço para você. Esse é apenas o primeiro tópico de 5. Nós vamos falar sobre 5 tópicos interessantes para que nós possamos alcançar a graça do Senhor. Vem comigo, continua comigo nesse papo de homem, conversa diferente, conversa sobre fragilidades e também sobre superação. Um grande abraço para vocês, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí para alguém, deixa um comentário. E se você talvez tem algum ponto de visão diferente desse que eu estou falando ou quer acrescentar alguma coisa, comenta aí. No próximo vídeo eu vou fazer uma citação acerca do seu comentário. Valeu, um grande abraço, fica com Deus, homem de Deus.